Eu fiz uma pergunta a um site de inteligência artificial. E eu fiz a seguinte pergunta: o que é um crente, um bom crente? O que é um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro? Então o site me deu uma resposta em 10 pontos. E eu fiquei impressionado com a resposta do site. Uma inteligência artificial, e lá em cima ele colocou assim: olha, eu não tenho como dar uma visão emocional, eu não tomo partido desta ou daquela situação, eu só vou dar as características de acordo com a minha inteligência artificial. A inteligência que eu utilizo para reunir os dados ao redor do mundo e formar uma compreensão e um entendimento. Como o senhor me perguntou aqui qual é a imagem de um cristão verdadeiro, então eu vou lhe dar as características de um cristão verdadeiro. E eu pergunto: o que vocês acham que sejam as características de um cristão verdadeiro? Você é um cristão verdadeiro? Levanta a sua mão. Você é um cristão verdadeiro? Sim ou não? Então tem pouca gente. A maioria ainda vai se tornar cristão, né? Ou eu estou enganado? Se você é um crente em Jesus Cristo, levante sua mão. O que você diria que tem de especial na sua vida a respeito da sua fé? Como é que você entende a sua fé? Como é que você compreende a sua identidade com Cristo? Como é que é a sua vida com o Senhor? Então vocês vão ver essas 10 características. Como ele não traz nenhuma referência bíblica, eu coloquei algumas referências para a gente validar o que essa inteligência artificial falou. Mas me chamou a atenção porque muitas vezes nem nós sabemos quais são as grandes características da nossa fé cristã. Mas interessante que um site, uma inteligência artificial, foi capaz de pesquisar no universo deste mundo, ao alcance da sua capacidade de coletar dados, e sintetizou 10 aspectos que eu achei muito interessantes e que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Tá certo? Tá bom? Então, qual foi a primeira que encabeçou a lista, né? Então, 10 passos para identificar um cristão verdadeiro, através da inteligência artificial. Eu tirei isso do site openai.com. Então, depois vocês podem olhar isso, e se vocês tiverem curiosidade, faça a pergunta que vocês quiserem fazer, e o site vai dar a resposta que ele consegue dar, utilizando o banco de dados enorme que eles têm. Então, a primeira resposta que ele deu assim, da relação, ele foi escrevendo: um cristão verdadeiro, tchau, 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 e final. E no final ele disse assim: ser um cristão é um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. Está perfeitamente em linha com a nossa compreensão, né? Ser um cristão, então, é um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. Você entende que um crente deve ter um processo contínuo de crescimento e de desenvolvimento espiritual? Pois esta foi a conclusão do site. Agora veja o primeiro. Um cristão verdadeiro, bota aí Mateus 6:10. Um cristão verdadeiro reconhece a soberania do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. É a primeira característica. Interessante que a inteligência artificial não precisou nem vir para a escola dominical, já sabe isso. O que ela sabe? Ela sabe reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Um cristão verdadeiro reconhece que Deus é soberano sobre a sua vida, que o Senhor Deus Todo-Poderoso é autoridade sobre a sua vida. Então o capítulo 6, Mateus 6:10, deu certo? Quem está conosco lá em cima? Angelina? Muito bem. Olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus, o reinado de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, venha até nós, e a vontade de Deus se estabeleça na terra e no céu. O cristão verdadeiro entende essa liderança do Senhor sobre a sua vida. Ponto 2. O site dizia assim: a soberania, reconhecer a soberania. 2. A fé, a confiança em Deus, orientada pela sua palavra. Então, a fé
que acredita neste Deus poderoso, que tem soberania sobre a nossa vida. É pela fé que nós acreditamos que o Deus poderoso e soberano tem autoridade sobre nós, e nós decidimos que colocamos a nossa vida debaixo da sua autoridade, debaixo da sua soberania, debaixo da sua, do seu cuidado. Então, a palavra de Deus, veja em Mateus 17, 20, bota lá para a gente. Eu fui pegando algumas palavras bíblicas para dizer o que o site dizia que é um cristão verdadeiro. Então você pode avaliar. Primeiro ponto, você passou de 0 a 10. Você reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida? Você tem uma consciência de que o Senhor é soberano sobre a sua vida? E a pergunta é, você tem consciência da sua submissão a essa soberania, a essa autoridade? A segunda então, ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então o site, que não tem nada de crente em si intrinsecamente, mas ele está fazendo uma varredura no mundo a respeito do que é a identidade de um cristão verdadeiro. É uma fé que transporta montanhas, é uma fé que transporta os montes, é uma fé que transcende as dificuldades que estão à sua frente. Então eu costumo dizer que a fé que nós cultivamos debaixo da autoridade e soberania do Senhor é uma fé que remove montanhas. Às vezes vamos precisar conseguir um trator para remover a montanha, mas ela será removida, porque nós cremos que embaixo do poder de Deus, nós podemos remover os obstáculos, podemos superar os obstáculos, podemos vencer as dificuldades, podemos transpor as montanhas, podemos andar pelo vale das sombras da morte, com a segurança de que o Senhor nosso Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Ele também é aquele que contempla a nossa fé. Há um hino muito bonito no nosso cenário que diz, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete, Ele dá. Ele vê o coração, responde à petição, sua fé Jesus contemplará. Então um crente verdadeiro tem uma fé que sabe que será contemplada, porque é uma fé autêntica, verdadeira, sincera, que transcende a simples crença, mas é aquela fé que faz que a gente descanse no poder do Senhor, confiando nele e tudo quanto mais Ele fará, como resposta da sua graça à nossa condição de homens e mulheres que por fé creem na sua obra. A terceira coisa, ele falou da oração. Ele disse, um cristão verdadeiro ora em nome de Jesus e subordina a sua vontade à vontade de Deus. Então veja que definição clara. Ora em nome de Jesus e subordina a sua vontade à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Então estava aí um site, uma inteligência artificial que reconhece que um cristão verdadeiro é um homem, uma mulher de oração. Uma oração que o leva ou a leva a subordinar-se à vontade de Deus. Por isso que ora em nome de Jesus e ora subordinada à vontade de Deus. Orar sob a vontade de Deus, pedindo a Deus que realize não a nossa vontade, mas a sua vontade em nós e através de nós. Foi o que Jesus fez no Getsêmani. Ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus reconhecia a soberania e autoridade do Pai naquele seu momento histórico. E ele dizia, não seja feito como eu quero. Eu quero que, se for possível, o Senhor passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque a vontade de Deus não é boa,
a vontade de Deus não é perfeita, a vontade de Deus não é soberana e agradável sobre as nossas vidas, então se reconhecemos pela fé que a vontade de Deus é boa, nós oramos não para que Deus faça a nossa vontade, mas oramos para que Ele faça a vontade dEle em nós e através de nós, e experimentaremos o que é bom, perfeito e agradável. Muitas vezes nossas mentes terão que ser transformadas pelo Espírito Santo, para que nós nos adequemos ao propósito de Deus para as nossas vidas. Então a oração não é mudar o coração de Deus sobre nós, é mudar a nossa vida em consonância com o coração de Deus. Quando Deus fala sobre Davi, diz: achei a Davi, varão segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então nós não oramos para mudar o coração de Deus, nós oramos para entender a vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus, esperando o tempo de Deus e a obra de Deus, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor na nossa experiência de oração, nossa experiência de fé. Jesus disse isso a respeito dele: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então o projeto de Jesus era glorificar o nome de Deus, do Pai, em tudo que Ele fazia na terra. Então tudo que Ele fazia era em consonância com o propósito do Pai, né? Eu e o Pai somos um. Que bom que nós possamos dizer: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos em plena e íntima comunhão. Então eu oro ao Pai porque tenho convicção de que Ele vai agir na minha vida e vai agir através da minha vida. Então a terceira característica de um cristão verdadeiro: uma pessoa de oração, uma pessoa identificada com a oração que submete a sua vontade ao propósito de Deus. Então não é apenas uma oração, é uma oração com esse conteúdo de submissão, de reconhecimento da soberania, da autoridade, uma oração cheia de fé em que Deus vai realizar o que é melhor no tempo e no espaço, envolvendo a nossa experiência pessoal e particular. Quarta característica, né? Ou quarto passo de um cristão verdadeiro. Quarta característica é aquele que estuda a palavra de Deus. Então o site diz, é um estudante da palavra de Deus. Então, o que nós queremos diferente do que isso? Nada, porque um crente verdadeiro ama a palavra de Deus. Coloca aí para nós Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105. Salmo 119, verso 105. Olha lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu quero uma vida iluminada pelo Senhor, e se eu quero um caminho iluminado pelo Senhor, se eu quero a claridade do Senhor na minha jornada, se eu quero a iluminação do Senhor no meu passo a passo, a Bíblia diz que eu tenho que amar a palavra do Senhor, tenho que assimilar a palavra do Senhor, tenho que me alimentar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, para nós crentes, é o instrumento de Deus para nos orientar, para nos ensinar, para nos dirigir. Então amar a palavra é fundamental. Então por isso que nós vamos para a escola dominical, por isso que nós gostamos da escola dominical, por isso que nós amamos o estudo da palavra, porque a palavra, uma vez compreendida, uma vez integrada às nossas vidas, nos capacita a agir segundo a vontade de Deus. Nos capacita a fazer as escolhas compatíveis com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Mesmo que nós, na nossa humanidade, na nossa vida carnal, entendamos que queremos outra coisa. Mas Deus, que conhece a nossa realidade, Ele sabe que às vezes não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. E por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor, Ele faz conosco o que Ele entende ser o melhor para nós e nos abençoa no meio das nossas adversidades. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria, eu não estaria seguro, porque o Senhor é o meu pastor, e sendo o Senhor o meu pastor, Ele me guia, Ele me dirige,
Ele me conduz. E se Ele me dirige, e se Ele me conduz, eu não temo, porque Ele me conduzirá por caminhos seguros, por caminhos abençoados, por caminhos vitoriosos. Quando Josué foi assumir a liderança do povo, o Senhor disse para ele: não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, mas para que prudentemente te conduzas. E todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar. Mas não se desvie do livro desta lei, não se desvie da palavra, para que a palavra seja um instrumento de orientação para a sua caminhada. E a sua caminhada será bem sucedida, porque eu abençoarei os seus passos. Então, se nós estamos organizando nossas vidas dentro da palavra, dos ensinos da palavra, então esse site foi em cima, né? Realmente, uma característica de um crente verdadeiro é um crente que ama a palavra, que estuda a palavra. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então o salmista diz: eu coloquei a palavra no meu coração para me habilitar a não me desviar dos caminhos do Senhor, não me desviar do propósito do Senhor. Então a palavra bem estudada, bem aplicada, ela é um instrumento de nos proteger, de nos abençoar, de nos instruir e de nos mostrar o caminho. A quinta razão aqui, o quinto passo dessa inteligência artificial foi o amor a Deus. Um crente verdadeiro, ele tem uma consciência do seu amor a Deus, do seu amor a si mesmo e do seu amor ao seu próximo. Então, o crente verdadeiro, ele reconhece que tem 3 dimensões do amor: o amor vertical, que é o amor a Deus; o amor a si mesmo, que é a aplicação do amor de Deus, a essência de Deus. Deus é amor, a essência de Deus ao nosso coração, que a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é com esse amor que Deus derramou em nossos corações que nós amamos os nossos semelhantes. Nós não amamos os nossos semelhantes com um amor carnal, seletivo, né? Interesseiro. Nós amamos com o amor de Deus, que é um amor que atua nas nossas vidas, nos relaciona com Deus de maneira inteligente e nos ajuda a relacionar com os nossos semelhantes de maneira inteligente. Então, o amor é a característica do cristão. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Por isso que a essência do cristão deve ser o amor. O site inteligente, né? Deus é amor e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que deve prevalecer no nosso coração? Essa essência, esse amor. Por que nós não temos isso prevalecente em nossos corações? Porque nos desviamos dos santos e retos caminhos do Senhor. Às vezes o nosso coração se enche de ira, de raiva, dessas coisas, de maldade, de malignidade, né? Mas a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa mágoa, não se ponha. Por quê? Porque isso é um péssimo companheiro de dormida, de compartilhar a vida. Compartilhar a vida com esse sentimento é compartilhar a vida com algo que corrói a sua alma. E o Senhor quer abençoar a sua vida. Diz a Bíblia: não permita que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de você, porque ela contamina a sua vida e contamina todo mundo ao seu redor. Ah, mas se o senhor estivesse no meu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu teria que fazer o que todo cristão bom e verdadeiro deve fazer para se livrar do problema. É não agasalhar e alimentar o problema dentro de si. É fazer que o problema seja expulso de dentro de si, para que o seu coração possa alegrar-se na presença do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não os nossos sentimentos carnais, é o sentimento que vem do alto. Da sabedoria que desce do alto, que é cheia de bons frutos, fruto do Espírito. Essa sabedoria, não a sabedoria animal, terrena e diabólica, que às vezes nos leva para caminhos distintos. Faz sentido isso para vocês? Eu achei isso aqui interessante. Aí, ponto 6. Veja aí, 1 Pedro 5, 6. Veja aí, 1 Pedro 5, 6. Primeira carta de Pedro 5, 6. Primeira carta, assim,
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então Deus não está dizendo que a gente vai ser capacho de todo mundo. Não é essa a ideia. A ideia é você se humilhar debaixo de quê? Da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque a seu tempo, ou no tempo oportuno, Ele vai te dar a libertação, vai te dar a vitória. Então é você, pela fé, acreditar que o que a palavra de Deus está dizendo é verdadeiro e aplicar isso na vida. Porque aplicando na vida, você sabe que eu preciso ter a humildade para aceitar que a palavra de Deus me manda fazer algo que eu, humanamente falando, não gostaria de fazer, não quero fazer. Por isso que o Espírito tem que trabalhar conosco para nos quebrantar. O Espírito de Deus milita com a minha carne milita contra o Espírito, para que eu não faça o que eu quero fazer. Paulo diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está diante de mim, esse eu pratico. E o Espírito de Deus vai nos ajudar a sermos mais do que vencedores nessa luta, para que nós possamos entender que a palavra de Deus tem o caminho da nossa libertação, da nossa cura interior, da nossa bênção diante de Deus. Verso 7, olha o verso 7 aí, ó, o item 7, característica 7, o perdão. Todo cristão verdadeiro, ele experimenta a bênção de perdoar e de ser perdoado. Porque muitas vezes nós não somos perdoados, não porque o outro não quis nos perdoar, mas porque nós mesmos não nos perdoamos de coisas que nós fizemos, não nos perdoamos de escolhas que nós fizemos, não nos perdoamos de situações que estão no nosso coração há muito tempo. Aquela mulher encurvada estava há 18 anos encurvada por algo que tinha acontecido na vida dela e que ela não tinha sabido livrar-se daquilo. E aquilo fez que ela sofresse na sua própria vida as consequências. Quando Jesus a liberta, ele faz uma declaração sobre ela interessante. Ele diz assim: essa filha de Abraão estava prisioneira do Satanás há 18 anos. 18 anos a pessoa sendo aprisionada por alguma coisa que estava na sua vida, que teve um começo e que estava maltratando a sua vida, mas Jesus disse: hoje é o dia da libertação dela, hoje é o dia em que esta filha de Abraão deixa de ser uma mulher encurvada e passa a andar sobre os seus pés e passa a ter uma experiência nova. O Evangelho é isso, o perdão de Deus muitas vezes precisa ser experimentado por nós e produzir uma libertação em nós. E ao mesmo tempo que Deus nos perdoa, a Bíblia está cheia de referências a isso. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas nós é que não nos perdoamos, e quando não nos perdoamos, nós desenvolvemos um sentimento de culpa dentro de nós, e isso nos maltrata o coração, isso acaba com o nosso coração, porque a gente já foi perdoado pelo Senhor, mas não aceita o perdão do Senhor, e fica cultivando o sentimento de culpa. Tem que liberar o coração, para que o perdão de Deus seja verdadeiro e profundo. Aceite o perdão de Deus, viva a glória do perdão de Deus, se alegre porque Deus te amou e te perdoou, morreu na cruz, derramou seu sangue para que você fosse perdoado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então você tem essa bênção, e agora também você tem que aprender a perdoar, porque se você não aprende a perdoar, você fica com aquela mágoa dentro de você, aquela raiva dentro de você. Então você tem de perdoar. Então um cristão verdadeiro tanto sabe receber o perdão, quanto sabe perdoar. Esse é o caminho do cristão verdadeiro. Receber o perdão de Deus, receber o perdão dos irmãos, e também perdoar perante a face de Deus, e perdoar aos irmãos. Se assim nós construímos uma comunidade de mútuo perdão, nós construímos uma comunidade de libertação. Somos livres destas amarguras e tristezas que as feridas emocionais trazem sobre nós. Nós precisamos que a alegria do Senhor seja a nossa força, seja a nossa vida. Temos que deitar em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É o Senhor que dá o sono aos seus amados. Não é verdade? No dia que eu temer, nesse dia, confiarei.
então o Senhor é o meu pastor, né? Ele nunca me faltará, será o meu pastor em todos os momentos, até nos caminhos derradeiros da vida, que são os caminhos da morte. Lá Ele estará conosco, no vale das sombras da morte. E Ele vai nos conduzir, nos pastorear, qualquer que seja a situação. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Veja só, depois da humildade, depois do perdão, vem no ponto 8 um negócio muito interessante. Um cristão verdadeiro é comprometido com a justiça. É comprometido com fazer a coisa certa, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista de Deus. Então, um crente verdadeiro sempre vai querer fazer a coisa certa. Sempre vai querer ser uma pessoa em quem não haja dolo, em quem não haja maldade, como Paulo disse a respeito de Timóteo e dos demais que trabalhavam com ele. Então, Deus quer que nós, como cristãos, possamos ver isso como verdadeiro. Você quer ver onde que tem lá esse aspecto aqui? Mateus 6,33, por favor. Mateus 6,33, está dentro do Sermão da Montanha, sermão que Jesus pregou. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós buscamos o reino de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, mas temos que buscar também a sua justiça. Então isso na Bíblia se chama santificação das nossas vidas. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante a santificação das nossas vidas, porque isso significa escolher fazer a coisa certa, escolher fazer as coisas que estão neste versículo, no reino, buscar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Então as coisas são acrescentadas a partir da gente fazer a justiça, a partir da gente colocar o reino em primeiro lugar. Então a prioridade é o reino. Andar nos caminhos do Senhor corretamente é a consequência natural de reconhecer a soberania de Deus. E o resultado disso, naturalmente, será todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não vai acrescentar nada à nossa vida que não esteja de acordo com a sua justiça. Nem vai acrescentar nada à nossa vida que esteja divorciada da sua soberania, da sua autoridade e poder. Então é uma cadeia de comando. O reino de Deus em primeiro lugar. A soberania de Deus acima de tudo. A caminhada cristã coerente com a justiça e o fazer de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Outro passo interessante foi a esperança orientada para uma visão de futuro. É interessante isso. O cristão verdadeiro, ele olha para o futuro não com medo, não com insegurança, mas com esperança. E eu fiquei pensando, e é verdade, nós olhamos para o futuro, na pior das hipóteses, olhamos para o futuro como aqueles que vão receber, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então qualquer que seja o nosso olhar para o futuro, é sempre um olhar de esperança, porque sempre vemos lá na frente a estatura do varão perfeito, sempre vemos lá na frente a casa do meu Pai, sempre vemos lá na frente o estar com o Senhor por toda a eternidade. Então, para nós olhar para frente é uma esperança positiva, mas nós como crentes às vezes perdemos esta visão construtiva da vida e colocamos uma visão negativa, uma visão destrutiva. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, esse país vai se acabar, não sei o quê, minha família, meu filho, minha igreja. Aí tudo parece dar errado, porque a nossa visão de futuro é voo de galinha, puf, puf, não é voo de águia que vai acima e além das circunstâncias. Então é importante a gente entender que a esperança do crente não é a esperança das coisas ruins, eu espero as coisas ruins que vão acontecer, mas é a esperança de um Deus que está soberanamente dirigindo a minha vida, que está sustentando a minha vida, que está abençoando a minha vida e que vai me fazer mais do que vencedor, porque é isso que está proposto na palavra, é isso que está ensinado na palavra. Então, o passo seguinte, veja só, vamos pegar aqui, Romanos 5, de 1 a 5, veja lá, Romanos 5, de 1 a 5, só para a gente ir lá. Justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo, nós temos paz, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, vai até o 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós obtivemos a oportunidade de estarmos engajados nesse projeto divino. E esse projeto divino nos leva a essa esperança da glória de Deus. Então nossa esperança não morre no meio do caminho. Nossa esperança nos sustenta até a consumação dos séculos. É por isso que o crente verdadeiro, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida existem. Elas trazem maldade, dificuldade, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflição. Jesus não enganou isso da gente não, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, então o mundo pode ser vencido com a esperança que Deus, nosso Senhor, derrama em nossos corações. Faz sentido para vocês? Pensar que isso surgiu de um site de inteligência artificial, mas estou achando que isso é uma inteligência espiritual, que pode nos ajudar a compreender de que maneira nós devemos ver o nosso cristianismo. Então agora vem a 10ª parte, João 16, 13, vê aí, João 16, 13, só para a gente ter uma ideia. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito vai nos guiar, o Espírito vai falar conosco, o Espírito vai nos dirigir. Então o crente verdadeiro sabe que ele tem a liderança do Espírito Santo, que nos conduzirá em toda a verdade. Então nós, como crentes verdadeiros, temos convicção de que o Espírito Santo que habita em nós, Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então este Espírito que está em nós, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada de Deus em Espírito. Então o Espírito está em nós para nos confortar, para nos abençoar, para nos inspirar, mas sobretudo para nos guiar, nos dirigir, usando a palavra, usando a bênção da oração, usando a igreja como base da nossa edificação, usando os irmãos para formarmos um corpo saudável. O Espírito vai nos conduzindo, vai nos ensinando e nós vamos nos amadurecendo, tornando pessoas abençoadas do Senhor. A liderança do Espírito Santo. Conclusão: ser cristão é um processo contínuo de crescimento e de desenvolvimento. O que vocês acharam dessa visão do site lá? Não é legal? Agora você pense bem, não está aqui nenhuma igreja, nenhuma congregação, ninguém está defendendo uma fé, ninguém está proclamando, ele simplesmente está dizendo, por tudo que eu consigo pesquisar, ao redor do meu alcance, um cristão verdadeiro é uma pessoa que reconhece a soberania de Deus, é uma pessoa que tem uma fé operosa, é uma pessoa que tem uma vida de oração, é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, é uma pessoa que tem o amor como guia fundamental do seu coração, é uma pessoa cheia de humildade, é uma pessoa perdoada e perdoadora, é uma pessoa comprometida com a justiça, é uma pessoa cheia de esperança, é uma pessoa submissa à liderança do Espírito Santo. Esse é um crente verdadeiro. E se nós seguirmos isso, nós estamos bem perto de reproduzir aqui na terra o propósito de Deus para a vida de um crente sincero, de um crente verdadeiro. Amém, meus irmãos?